É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Olá, boa tarde a todos. Sejam todas e todos bem-vindos ao YouTube do SESC 24 de maio. O SESC tem, mais um ano, o prazer de receber parte da programação do festival É Tudo Verdade, de forma presencial e online. Para saber de todas as atividades, visite o portal do SESC e o site do festival. E agora, como parte das atividades formativas, apresentamos uma fala de ID Lacreta, e para apresentar nossa convidada, eu passo a palavra a Daniela Wasserstein, da equipe do Festival É Tudo Verdade. Obrigada, Fabi, obrigada pela apresentação aqui. Eu queria também dar boa tarde a todos, boas-vindas a todos aqui para esse que é o quarto encontro dessa série de palestras, a prática documental. É uma programação que está dentro do 27º É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, e é um evento em parceria com o SESC 24 de maio. Queria agradecer muito toda a equipe do SESC, toda a equipe do SESC 24 de maio, que pro É Tudo Verdade, quer dizer, essa é uma parceria que já vem desde as primeiras edições, é sempre uma parceria muito querida, é um grande prazer, uma grande alegria ter esse apoio fundamental do SESC na realização do festival. Então, e queria, quer dizer, dentro dessa, são 4 encontros, né? O primeiro sobre roteiro, depois som, depois fotografia, agora sobre edição. E para nós uma grande honra, um grande prazer estar recebendo aqui De Lacreta, que é uma editora, montadora de filmes com mais larga experiência, trabalhou em grandes filmes com grandes cineastas brasileiros. Eu posso citar Prisioneiro da Grade de Ferro, A Hora da Estrela, Democracia em Vertigem. E para mim, quer dizer, eu trabalhei com a ID também no Museu da Imagem e do Som há um tempo atrás, assim, foi assim, ótimas lembranças, ótimos papos. A ideia é uma pessoa muito querida, muito de, né, ter então eu me sinto muito contente, muito feliz de estar aqui, né, para receber a ID. E então super obrigada, ID, por estar aqui conosco, né? Ficamos todos muito contentes em tê-la aqui. E então agora passo a palavra a você, né? Queremos ouvir você aqui. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, preciso agradecer não só o convite, né, do Festival É Tudo Verdade, do SESC, agradecer a realização, do mesmo já há tantos anos, né, e principalmente essas palavras super carinhosas aí da Daniela. Realmente a gente trabalhou junto numa equipe de cinema, né, e foi um verdadeiro prazer poder juntar eficiência e amizade, na verdade. Eu venho há tanto tempo trabalhando, me formei aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, me formei em Ciências Sociais, e logo depois que eu me formei, eu acabei indo parar no Rio de Janeiro. E aí eu tive uma série de acontecimentos, fortuitos ou não, e acabei descobrindo a montagem. A montagem, eu fiz um projeto para a educação, querendo passar algumas informações para crianças, num ambiente mais informal, e estava buscando ajuda de amigos, etc., quando eu fiquei sozinha e precisei editar esse pequeno material. Na verdade, foi uma grande descoberta. Eu, nessa época, minha irmã mais velha era a intenção dela, fazia um longa-metragem em super 16 milímetros,
Então, eu tinha uma certa proximidade com alguns fotógrafos e amigos e crianças, etc. Descobrindo a montagem, descobrindo falar com imagem, com som, eu fiquei absolutamente deslumbrada com isso e fui procurar conhecer um pouquinho as funções de cinema. Quer dizer, na época a gente não tinha, a ECA já existia aqui, eu não sei exatamente quando que começou a existir a Fluminense lá em Niterói. De qualquer forma, eu fui aprendendo assim na prática, porque na época a gente ainda trabalhava com aquele equipamento que hoje parece um monstro chamado moviola. Era toda uma operação mecânica que a gente fazia para editar os filmes em películas, né, onde a gente tinha a imagem, em magnéticos onde a gente tinha o som. E existia, junto com o trabalho de criação e da técnica, existia todo um trabalho verdadeiramente artesanal de cortar, colar, cada experiência ou cada corte que a gente fazia. Porque, na verdade, qualquer peça audiovisual ela é captada por fragmentos, fragmentos de ação, fragmentos de informação, sejam as novelas de televisão, sejam os documentários, sejam os filmes de ficção. E, na hora da edição, é que o editor vai conhecer tudo aquilo que foi captado e vai fazer uma seleção e construir a narrativa segundo instruções e orientação com o diretor, que é o autor desse filme. Então, a gente precisa ter como um trabalho prévio à edição propriamente dita, toda uma organização desse material captado em fragmentos para, no final do nosso trabalho, a gente ter uma unidade narrativa com um trecho de cada uma daquelas captações, daquela fragmentação. É um pouco difícil falar em edição assim, sem a gente estar vendo as coisas e sem estar participando de uma delas. Mas o importante é saber que em filmes de ficção a gente tem um roteiro da narrativa, então o diretor, junto com todos os seus colaboradores, ele estuda, né? Estuda essa decupagem que a gente chama de ações, de pensamentos, de informação, assim, até mesmo, às vezes, já definidas a colocação da câmera junto ao objeto que ela vai estar captando. E, às vezes, e principalmente nos documentários, a gente começa e trabalha esse roteiro no espaço da edição, junto com o material e junto com o diretor, né? Em geral, a gente tem conversas com o diretor para conhecer e para saber as intenções dele, o que ele busca com aquele filme, o que ele quer narrar, o que ele acha importante dali. E o editor, então, passa por uma fase de conhecer esse material, de organizar esse material minimamente, fazer anotações, saber conhecer um pouco o que cada personagem está falando, qual é o tamanho da imagem, qual é a proximidade da câmera com o objeto, com a pessoa que está sendo entrevistada, por exemplo. E é nesse espaço, através e depois dessa enorme organização, que eu posso falar um pouquinho, daqui a pouquinho eu posso falar mais especificamente dela, mas aí a gente vai fazendo camadas de narrativas, a gente vai se apropriando com uma narrativa que a gente vai criando ou que o diretor nos passa através de um roteiro ou das intenções dele e da interação, né, do editor
do diretor e com a própria edição. Eu acho extremamente importante essa entrega do editor assim, para trabalhar e buscar o melhor de si, né? Hoje em dia, com essa tecnologia, ao contrário do que antigamente, a gente facilmente, ainda colocando músicas, ou ruídos, etc., a gente facilmente se satisfaz, né? Se satisfaz com o fluxo de narrativa, ou com o resultado de cortes e pequenas articulações entre esses fragmentos que vão realmente criando uma narrativa que informa, que, de repente, emotiva, né? Sensibiliza a quem está assistindo o filme. E isso é conquistado pouco a pouco, né? Porque, imagina, você tem, muitas vezes... Eu já cheguei a ter, por exemplo, no Prisioneiro da Grade de Ferro, a gente tinha 180 horas de captação de material. E, primeiro, assim, muita coisa boa e muita coisa, claro, ruim. Até porque lá o objetivo, que não era desde o início, mas consolidou ao longo do processo de trabalho, era a intenção dos prisioneiros também poderem captar, aprender a captar, entender noções básicas de fotografia, enquadramento, até mesmo de um pequeno roteiro, etc., para poder usar, né, a própria câmera para captar imagens. Além da equipe, que a gente tinha pelo menos 2 ou 3 câmeras ali durante o processo, 2 com toda certeza. Enfim, aí era... Primeiro você começa conhecendo o material e fazendo uma escolha desse material. Quer dizer, e é interessante você organizar não só tecnicamente, como também por temas, por personagens, para que você possa chegar a algumas indicações que você faz enquanto você vai conhecendo o material, para você poder integrar esse material e buscar alguns planos de imagens, de som, fragmentos de conversa, para poder construir o objetivo central ali de um bloco, digamos assim, de acontecimentos, né? Lá no Prisioneiro, a gente logo viu que uma entrada para a gente poder trabalhar é distribuir o material não só em termos dos personagens, mas em termos de pavilhão, porque existia uma organização de... As pessoas chegam com uma triagem, aí tem os prisioneiros mais perigosos que vão numa determinada ala, aí, enfim, aqueles que já cumpriram a pena e que já estão praticamente para sair. Então, foi aos poucos, enquanto eu e o Paulo, diretor e editor também, enquanto a gente foi se apropriando desse material, a gente foi tentando ir classificando e juntando por essas temáticas, essas pessoas e o que existia dentro de cada pavilhão desse, né? Eu montei um documentário também sobre o aborto e na verdade a gente tinha a distribuição, a organização, né? Já me traziam os personagens, as mulheres, determinados casos, né? De aborto e de idade, de mulheres, de hospitais, de entrevistas com médicos, né? E falavam a respeito. Então, existe um mapeamento organizado para que a gente possa começar a ir aproximando, né? Aproximando pequenas articulações e, às vezes, pontuais. Eu realmente tenho dificuldade, por exemplo, nos meus trabalhos, logo que eu começo a conhecer o material,
de um documentário, já entender qual é a direção que eu vou dar para ele. Então, essa abordagem de construir temas, de ver os fatos semelhantes que aconteceram entre 2 ou 3 personagens, quer dizer, eu vou tentando encontrar formas de raciocinar, de trazer informação e trazer também todo um universo de gestos, de sentimentos, etc., para que eu possa, por camadas, que eu chamo cortes, né? Quer dizer, cortes no sentido geral do filme, né? Eu consegui dar uma primeira articulação, um primeiro formato para a narrativa inteira de um documentário. Prisioneiro. O Prisioneiro, a gente trabalhou muito tempo com um início de filme que a gente sabia que não ia ser aquele. Porém, porque tinha a história do local, né, ser incluído, etc. E o Paulo, mais do que eu mesma, eu tinha uma ansiedade em descobrir qual era o que a gente ia fazer ali, né? E como é que a gente começaria o filme. E o Paulo já não tinha isso. Então, no final, realmente, a gente acabou esperando a implosão e teve aquele começo que eu considero brilhante, do prédio voltando ao seu formato, né? Que é o prédio implodido, formando de novo a construção, para daí a gente entrar lá dentro e começar a entender como era o Carandiru. Isso essa ideia apareceu depois de muito tempo, quer dizer, a gente acabou um primeiro corte e ele ainda só se preparava para ter várias captações e saber quando que ia ser a implosão, para ele ir lá buscar o material e aí ele ver e construir aquele conceito, né, de construção de pé novamente para poder a gente entrar lá dentro e tratar do assunto. Já no 500 Almas, por exemplo, do Joel Pizzini, ele logo veio com imagem. Primeiro, eu me senti muito perdida assim, no meio de tanta coisa, porque esse diretor ele pesquisa muito, ele pensa muito, ele gosta muito de investir em montagem, na verdade. E ele, então, ele participa o tempo inteiro, praticamente, é raro eu não tê-lo do meu lado trabalhando, porque ele, inclusive, vem com ideias, ele se lembra de planos, ele traz uma música que ele quer que experimente, aí essa experimentação ali me traz, por exemplo, alguma sensação, alguma proposta, e aí eu faço. Enfim, é um trabalho nosso, meio como 500 almas mesmo, porque um e o outro, a gente vai tecendo assim, uma narrativa, né? Com o diretor muito presente. E ele, nesse filme, ele logo trouxe, quando ele foi para a Alemanha, eu fiquei muito perdida no início, porque eu tinha que lidar com índios da periferia, que naquela época, inclusive, que não é como hoje, quer dizer, os índios ainda não estavam se sentindo respeitados e achando que era ótimo estar ali e assumir toda a sua cultura, a sua etnia, pelo menos naquele local de Mato Grosso, né? Então, ao mesmo tempo, era um trabalho que era todo assim, já pesquisado e captado mesmo em cima da linguagem, né? Porque existiam naquela época 500 pessoas que falavam aquela língua e a língua estava se perdendo. Então, é um pouco um trabalho de um resgate ali. Então, tinham os verbetes, tanto que eu já sabia de toda a pesquisa que já eu tinha feito com uma linguista pernambucana, tinham gravações de fitas, e a gente já tinha, então, sons e trocas dela com índias ali do lugar, um cassete com uma qualidade pior, mas que o Joel
acabou colocando assim em locais para ver se podia, né, o quanto que a qualidade da gravação poderia ser melhorada. Enfim, existiam vários recursos para a gente fazer, mas a gente não tinha uma ideia geral. Então, eu comecei a trabalhar por verbetes, que tinham os verbetes da Piranha, com uma índia que falava piranha e que recitava um pouquinho dali. Então, eu fui também aproximando possibilidades de temas com alguns personagens, tentando fazer articulações, né? E, de qualquer forma, num determinado momento, quando ele foi para a Alemanha e trouxe material captado lá, ele trouxe a filmagem de um plano que era de uma embarcação linda, assim, meio viking, alguma coisa muito antiga, né? Poderosa, porque também esses índios, eles não andavam por terra, eles andavam por rios e por água. Então, a história da embarcação era muito importante ali naquele contexto, né? E ele trouxe essa imagem fantástica, muito bem filmada, que é a primeira imagem do filme, e aí a gente logo pôde saber e desenvolver a narrativa a partir daquele percurso, né? E daquela imagem. Antes era o verbo, antes não existia nada, e aí a gente foi construindo, e nessa parceria que eu comento aqui com vocês, que é assim mesmo hoje, se eu vou montar, como no último trabalho que eu fiz com o Joel, se eu vou montar, ele está ali sempre presente, sempre muito participante. Outros diretores já ficam um pouco mais distantes, dão indicações de caminhos, de significados ou de momentos do que ele captou, que ele acha importante, de diretrizes mesmo, né? de narração, né? O que ele quer mostrar, o que ele quer traduzir com esse filme. E o editor é aquele parceiro que vai ouvindo e vai avaliando, inclusive, se o material que se tem contém aquilo que ele quer narrar, né? E se não for assim, apontar isso e ver quais as soluções que vão sendo tomadas, né? E preparadas. Então, o momento da edição ele é um momento também onde você não pode fugir muito daquilo que o diretor conseguiu fazer, né? Junto com o seu fotógrafo, junto com a sua equipe. E aí essa questão de roteiro antes ou depois, realmente é importante um diálogo, sabe? Assim, com alguém, um roteirista mais presente na ilha de edição para documentário, eu acho que seria bem bacana, porque mesmo no início de trabalho, né, quando eu vou selecionando o que eu acho melhor num documentário para narrar algo, às vezes eu vou trabalhando, aí eu vou realmente incorporando mais aquele mundo, etc., e vou sentindo que o filme vai indo por um caminho diferente daquele que eu previ no início. Então, voltar a consultar aquilo que a gente tem de material, saber o quanto que ele rende ou não rende, quer dizer, confirmar, no fundo, as escolhas e as seleções que são feitas num primeiro corte, isso é fundamental, principalmente num documentário que ele tem uma abordagem mais livre, né, na hora de captação. Ele depende muito mais do que está acontecendo ali na hora. Ele, muitas vezes, mesmo quando ele é híbrido e traz uma ficção no meio, algum momento ficcionado, mesmo com um personagem real, enfim, tudo precisa, às vezes, se modificar. Aquilo que se pretende não se consegue. Então, eu acho que a edição também ela precisa resolver várias questões
às vezes, em encrencas que, na hora da captação, ou a equipe, o diretor não conseguiu realizar aquilo que ele queria, ou, sei lá, por determinadas questões de produção, etc., o momento, o sol, a chuva, enfim, muita coisa interfere. Mas eu acho muito importante o diretor entender um pouco de montagem, porque eu lembro que uma vez eu acabei dando umas aulas, né, substituindo nas aulas de montagem na ECA, e numa delas ainda era uma turma anterior à especialização de montagem. E eu lembro que eu chamei a atenção dos alunos, porque eu percebi ao longo da minha trajetória que os diretores que mais gostam de montagem e até montaram filmes são melhores diretores, porque eles dominam mais, né, o que é necessário trazer para a edição. Isso seja documentário, seja ficção, que, aliás, cada vez a gente tem um limite, uma divisão cada vez menor, né, entre o que é ficção e o que é documentário. E, de qualquer forma, hoje em dia também, com esse avanço da tecnologia e essa profusão e facilidade mesmo, né, para fazer documentários, para fazer alguma investigação audiovisual, criar alguma peça, algum filme, enfim, as pessoas precisam entender também que primeiro, precisa entender um pouco de linguagem, no sentido de o que eu apresento na montagem para eu poder ter opções entre... se eu entrevisto pessoas, né, e não quero um filme talking heads, como se fala, e assim, só entrevista em cima de entrevista, eu preciso ter outras imagens que tenham a ver com aquilo que está sendo falado, ou com aquela pessoa, seja o seu ambiente, seja o seu trabalho, a sua profissão, enfim. Eu preciso expressar visualmente e trazer possibilidades de imagens para poder enriquecer e não ficar só com enquadramentos diferentes e câmera mais aberta, câmera mais fechada para entrevistar alguém. Fora que entrevistar alguém também parece simples, mas eu considero muito difícil, né? Viva Coutinho, que sabia fazer isso tão bem, e sei lá, e pouquíssimos outros, né? Eduardo Coutinho. Mas também existem umas questões assim de você, além de saber tirar ou se relacionar com o entrevistado para ele poder dar informações interessantes do que ele pensa, do que ele acha, enfim, do assunto que ele está trazendo, é importante assim ver se ele repete a sua pergunta ou, no estilo da conversa, você tentar não falar, prestar atenção para não falar em cima do outro, né? Porque já tem a ansiedade do entrevistado, né? Muitas vezes a sua também. Então, a gente chega para fazer cortes e selecionar partes de um texto, e se a pessoa que está entrevistando fala embaixo do que o entrevistado fala, já não fica um corte limpo de som, né? Então, é um cuidado que precisa se ter na hora de captação. Bom, pessoal, nós estamos aqui de volta. Vocês vão perceber uma pequena diferença na imagem da ID, mas nós tivemos problema com o monitor, né, o computador, então nós estamos utilizando agora o celular, o dispositivo de celular, mas a ID vai continuar da onde parou já com as suas considerações a respeito, então, do assunto que ela estava discorrendo, tá bom? Então, fiquem tranquilos, nós estamos dando continuidade, então, aqui na nossa conversa, ok? Obrigada. Bom, gente, então, retomando, na verdade,
é muita coisa a se falar sobre edição. São muitas questões, às vezes, pontuais, particulares. A gente poderia aqui estar passando muito tempo assim nessa conversa. Eu me coloco à disposição para falar com algum de vocês, mas antes de me despedir, eu queria muito chamar a atenção da importância da organização num trabalho prévio de montagem, de edição de documentário, né? Porque a gente não costuma ter nenhum boletim, nem nada, e na hora que a gente vai trabalhar, a gente precisa ter ter uma atitude de saber como organizar o material, com o objetivo. Por que é importante a organização no material de documentário? A importância dele é para te facilitar chegar nos pontos em que você precisa buscar aquele material. Muitas vezes você se lembra de uma personagem que fala e que comentou sobre uma determinada situação ou a outra. Então, para você não se perder e não perder tempo demais na procura desse material, essa organização é fundamental. Eu, assim, muito por cima, aconselho vocês a abrirem um projeto, a trazer o bruto do material, e certamente o material bruto vai precisar ser convertido numa mídia mais leve, e aí você manter essa organização segundo a captação, as diárias, né, de filmagem, e depois fazer uma organização dividida por personagens, por temas, abrir vários pastas, como a gente chama, os folders, é todo um desdobramento de pastas e de organização para a gente ficar entregue à montagem e não sair dela na hora que a gente vai buscar o material que a gente precisa. Eu adoraria poder estar fazendo isso mais presencialmente e poder ouvir de vocês algumas perguntas ou algumas questões para que a gente possa trocar e, de repente, com a minha experiência, alguma coisa eu poderia falar, embora eu lembro que assistente eu ouvia de um montador que eu gosto muito, que foi importante na minha formação, o seguinte: faz que você aprende, né? Quer dizer, é fazendo que a gente vai aprendendo, mas é preciso você reconsiderar as coisas, não trabalhar rapidamente com nada, seja na organização, seja na criação da narrativa, porque montagem precisa paciência, resiliência, satisfação, experimentação e um monte de coisas junto com organização, com técnica, com criação. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar aqui para vocês. Agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez ao SESC, ao Festival É Tudo Verdade, que traz agora, nessas novas edições, uma conversa com profissionais para que a gente possa realmente trocar experiências e formas de ver o realizar narrativas audiovisuais. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigada, Dani. Obrigada, Fabiana. Obrigada, João Paulo e todos que possibilitaram aqui essa transmissão. Rita, produtora e tudo mais. Um abraço. Bom, para a gente do SESC, né, é um prazer, mais uma vez, acolher o festival, né, É Tudo Verdade. Eu queria muito agradecer Ide e Dani também, né, mais uma vez aí juntos nessa programação, que está muito bonita e também tem muitas coisas, né, para serem vistas. Então, eu convido vocês a visitar o portal do SESC e também o site do festival. Assim, vocês vão tomar pé de toda a programação, ficar sabendo de todos os filmes que serão exibidos, e esse ano, né, uma parte toda dessa programação presencial.
o que é muito bacana e importante, esses novos encontros aí. Então, o Sesc 24 de Maio também vai ser mais um dos lugares que estará à disposição e também recebendo a programação. Então, desde já, muito obrigada, Dani, mais uma vez, e Dê, né? E todos sejam bem-vindos aí para essa programação toda. Um beijo e até mais. Bem, obrigada a todos, obrigada, Fabi, obrigada, Idê. É um prazer estar aqui ouvindo vocês aí, foi muito bom. E acompanhar a programação, então, no site do É Tudo Verdade, no site do Sesc, então, até o dia 10 de abril. Obrigada, um abraço a todos. É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br.